Com a criança indo para a escola cada vez mais cedo, os papéis e limites da educação escolar e da educação dada em casa se confundem. Às vezes entrando em contradição ou criando lacunas na formação dessa criança como indivíduo. Se fica difícil para os adultos saberem de quem é a responsabilidade na educação de seus filhos, para a criança a dificuldade é ainda maior. Nós criamos instituições para fazer uma substituição disso e instituições que nem sempre funcionam a contento do ponto de vista do seu investimento afetivo. Isso provoca um certo abandono nas crianças e nos jovens. Isso provoca o que eu chamo de um processo de precariedade dos processos de investimento narcísico. Elas são, por um lado, preparadas para o vestibular desde 2 anos de idade, mas elas afetivamente são pouco investidas. Afetivamente elas são pouco investidas. Elas não têm modelos de identificação à mão. No início da infância, a criança toma a si mesma como objeto de amor e experimenta uma sensação de onipotência ao descobrir que pode investir toda a energia em si mesma e em objetos próximos, que lhe parecem ser controlados apenas pelo poder do seu pensamento. É com estes atos que a criança começa a esboçar o seu eu, o seu ego. Freud denominou essa fase como investimento narcísico da infância. O desenho é a expressão da vida mental daquela criança. Essa vida mental foi construída na relação com a mãe desde que a criança nasceu. E então isso a gente vai poder ver no desenho, se a criança tem noção da singularidade dela ou se ela não tem. Essa é uma menina que tem 6 anos, de 5 para 6 anos, e a mãe manteve ela grudada na mãe. Olha então o desenho dela, olha, a mãe é uma casa, o corpo da mãe é uma casa. Tudo para ela é a mãe. E então, me parece que ela de costas se encaminhando para a mãe, mas numa confusão muito grande com essa mãe. Olha os cabelos, são idênticos. Olha, ela é a mãe aqui. Olhe, por exemplo, os olhos, né, são vazados. É como se ela não tivesse ainda noção da singularidade, embora tenha desenhado separado. É quase como se fosse uma réplica, né? Se a criança não tem noção de que ela é separada da mãe, ela não tem noção de limites. Então, todos os desejos dela, ela acha que a mãe pode satisfazer. Sabe? É como se o seio fosse a extensão da boca. Isso, mais tarde, seria assim, como se o ambiente, se o mundo existisse para satisfazer os desejos dela. Aos poucos, a criança já vai tendo percepção de que a mãe não é a continuidade do desejo dela, de que a mãe também tem o pai, tem os outros irmãos. Por exemplo, essa é uma criança de 3 anos que ela se desenhou assim. Essa criança já tinha noção de separação, é bem claro. A qualidade da relação afetiva, principalmente afetiva que ela teve com a mãe, pode se expressar na afetividade dela, no sorriso. É um menino. E aqui é a casa que ele desenhou. É uma casa que ele dizia que era uma casa-barco, que tem um fogão, não é? Então é uma casa cheia de alegria, assim como esse menino. E ainda estava chovendo e ele estava protegido dentro da casa. Então a gente pode dizer que ele tem uma boa constituição de ego e também que ele tem um superego cuidador, vamos dizer. Se a pessoa não tem noção nem do próprio limite, de que ela acaba aqui, o mundo começa ali, ela não pode ter noção de que existem limites, e limites até onde ela pode ir, até onde ela não pode, né? Efetivamente, nós assistimos, nas últimas 3 décadas, o surgimento de um tipo de adolescente caracterizado por uma grande transformação visual, né? Ele anda com esculturas pelo corpo, né? Brincos, piercings em diferentes lugares do corpo, né? Até nos órgãos genitais, na língua, né? Quer dizer, há toda uma esculturação por piercings que os jovens passaram a fazer, é isso? E por outro lado, eles restauraram a tatuagem corporal.
Eles passaram a usar ostensivamente uma tatuagem corporal, que era uma prática, na nossa tradição, ou uma prática de classes populares, ou uma prática dos marinheiros, né? Que eram os sujeitos que atravessavam os oceanos e marcavam no corpo algumas coisas que evocavam os portos conhecidos para eles não se sentirem inteiramente perdidos no mundo das tormentas. E me parece que se isso está acontecendo, né, é porque alguma coisa no nível de autoestima, da imagem corporal dos jovens, se fragilizou. Segundo Lacan, a criança, ao se olhar no espelho e comparar seu reflexo com a imagem de outra pessoa, percebe em si mesmo e na imagem do outro a unidade que ainda não possui, já que antes disso ele reconhecia-se apenas como partes. Só percebia sua mão, por exemplo, quando ela entrava em seu campo de visão. O que ele vê no espelho é um esboço daquilo que futuramente será seu próprio ego. A construção desse ego está ligada à autopercepção e à capacidade de confiar ou não em si mesmo, a autoestima. Então o que acontece? Quer dizer, quando eu boto piercings no meu corpo, nas diferentes partes do corpo, o que eu estou fazendo é botar uma espécie de parafuso para segurar a minha imagem corporal. Senão, ela vai se desvanecer concretamente. Eu preciso fazer uma ortopedia da minha imagem corporal, porque o investimento narcísico que eu tive foi tão pequeno que se eu não botar parafuso para segurar a imagem cai. Os jovens hoje são altamente ressentidos de os pais terem dado para eles um mundo onde eles não veem possibilidade de futuro fácil, né? Dentro dessa dificuldade de inserção do mundo, né? Quer dizer, então, nessa perspectiva, há um ressentimento dos jovens em relação ao mundo dos adultos, que é um ressentimento importante, né? E, ao mesmo tempo, esses desenhos no corpo mostram que os jovens buscam uma forma de pertencimento tribalizado. É uma espécie de inserção tribal, desenhando no corpo de que tribo eles fazem parte. Como os marinheiros faziam quando eles desenhavam o seu corpo, aludindo às suas ligações com cidades ou com mulheres que ficavam nos portos que ele atravessavam, para eles não se sentirem um ser perdido e único, desamparado no meio dos oceanos, né? E ele começa a criar outras tribalizações, porque o processo de filiação familiar ficou fragilizado